Bom dia, Pai seja com todos, amém? Vamos iniciar mais uma Escola Bíblica Quadrangular. Já nem sei mais que semana nós estamos, não tem problema. O importante é estarmos falando do Senhor, né? Estamos falando do amor de Cristo, isso é o mais importante. Deixo aqui um grande abraço do pastor Gildo, da pastora Margarete. Vamos começar mais uma aula da Escola Bíblica. Meu nome é Silvio Ronaldo, eu sou professor aqui da Escola Bíblica do Jardim Santa Lúcia, na sede em Campo Limpo Paulista. E hoje nós vamos estudar sobre um livro que eu mais gosto na Bíblia, o livro de Romanos. Vai ser uma aula panorâmica, uma aula que a gente vai falar rapidamente, né, sobre o livro num contexto geral. Não vamos poder aprofundar, porque a gente precisa iniciar a aula e terminar hoje, mas com muito aproveitamento nós vamos entender um pouco do livro de Romanos. Amém? Peço uma gentileza que você pegue caneta e papel na mão, para que anote as referências bíblicas e lembrando, depois que a aula terminar, você pode voltar e reproduzi-la a qualquer tempo. Pode pausar, congelar, anotar, tirar foto, gravar, encaminhar para outras pessoas, compartilhar do jeito que você preferir, tá bom? Vamos fazer uma oração? Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, entramos na Tua santa presença, Pai, para lhe agradecer mais um domingo abençoado que o Senhor nos concede de ânimo e coragem para estarmos aqui, Senhor, mais uma vez aprendendo de Ti e à disposição do Senhor. Deus, eu convido o Espírito Santo para ser o nosso professor, o nosso lecionador, Pai, para que Ele possa vir me usar como ferramenta, Senhor, e que minha boca seja instrumento do Espírito Santo. Nós possamos aprender através das Suas revelações. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Abençoe cada aluno, abençoe esta aula, Pai, e que ela possa ser conduzida a lugares que eu jamais posso imaginar. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. E lembrando aqui, aproveitando para falar da imensa saudade que eu estou da escola bíblica presencial, da irmã Neide, irmão Agostinho, irmã Júlia, irmão Miguel, da irmã Djamira, né, de todos, da Tamires, do Rony, enfim, lógico que eu não vou lembrar o nome de todos aqui, mas sentindo saudade daquela emoção de estarmos juntos, naquela alegria de estarmos compartilhando, tomando um cafezinho, comendo um amendoinzinho, batendo um papo, comendo uma bolacha. Estou com saudade disso, mas a gente se cuidando, se protegendo, em breve a gente vai ter a oportunidade de nos reunirmos, né? Em nome de Jesus. Fiquem agora com a música dos livros da Bíblia, para ver se você decorou os 66 livros da Bíblia. Até já. Não esqueça do papel e caneta para anotar as referências bíblicas. Fica com Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, e os 27
20 livros então, do Novo Testamento a questão. E vamos lá, papel e lápis na mão, porque hoje tem muita referência para anotar, tá bom? Estamos falando sobre o livro de Romanos, possui 16 capítulos maravilhosos. Começo com uma pergunta. Você já fez um currículo? Para os mais antigos, eu sou dessa época. Um currículo vitae? Ótimo. Para que serve um currículo? O que compõe um currículo? O que tem dentro de um currículo, né? Vamos lá. Dados pessoais. Primeiro bloco de informações, motivações e objetivos. Segundo bloco de informações, formação. É importante ter a informação, a formação e experiências e qualificações finaliza um bom currículo. Então é importante que tenhamos dados pessoais, motivações, objetivos, né? Mais comum aqui para nós como objetivos, formação e qualificações, experiências. Isso é fundamental para um currículo. Para que serve um currículo? A pessoa que vai te contratar te conhece? Geralmente não. Então o currículo serve para que a pessoa possa ter conhecimento seu, para te avaliar, ver suas competências, suas habilidades, sua informação, sua formação, né? Seus dados, para ver se atende à demanda da vaga, para que você possa ser conhecido, o seu perfil possa ser conhecido e você ser ou não contratado. É esse o objetivo de um currículo, né? Vou dizer para você que Paulo foi um cara que falou com pessoas que não o conheciam, tá? Paulo foi uma pessoa que falou e escreveu para pessoas que ele ainda não conhecia e que essas pessoas ainda não o conheciam, tá? E nós vamos poder encontrar no livro de Romanos, tá? Todos esses componentes, todos esses elementos que compõem um currículo. Vamos ver dados pessoais de Paulo e objetivos de Paulo? Ok, vamos lá dar uma olhada e depois a gente complementa ao longo da aula o restante. Vamos lá, dados pessoais. Paulo. Me perdi. Já começou, moça. O que você gostaria que eu fizesse? A moça já começou, mas tudo bem. Paulo, servo de Jesus Cristo. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Diz assim: Paulo, servo de Cristo, esses são os dados pessoais, a apresentação dele. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa de seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a apresentação dele. Objetivos e motivações de Paulo. Vamos lá? Porque muito desejo ver-vos. Romanos capítulo 1, versículos, a continuação, de 8 a 15. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Olha lá os objetivos dele. Em minhas orações, e peço agora, e sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos,
que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Continuem objetivos e motivações, pois não me envergonho do Evangelho. Continuação, versículos 16 e 17 do capítulo 1. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, só para a gente, é lógico que nós estamos ilustrando dentro do livro de Romanos, que possui 16 capítulos, uma formatação, né? Como Paulo escreveu e falou, né, com pessoas que ainda não o conheciam e que ele também não conhecia, Romanos a gente pode brincar, esboçá-lo como se fosse um currículo, onde tivesse dados pessoais, onde tivesse motivações e objetivos que eu acabei de passar, e ao longo da aula vou passar também a formação e a experiência, as qualificações, ok? Entrando na apostila, ok, vamos lá. Apanhei um pouquinho aqui, mas não tem problema, a gente dá um jeitinho. Isso, aí que beleza. Deixa eu só dar uma excluída aqui, que algum problema aconteceu no meu PowerPoint aqui, mas não tem problema, a gente corrige ele. Ok. A gente já acerta isso rapidinho. Pronto. Sem problema nenhum. Poderia voltar, editar, mas não tem problema. A minha preocupação aqui não é, sinceramente, com qualidade visual e coisa do gênero. A minha preocupação aqui maior, meu desejo de coração que Deus pôs no meu coração, é que a aula fluísse no espírito, tá? Qualidade, a gente tem muita live, muitos youtubers, muitos vídeos na internet à disposição para qualidade técnica, som, imagem, visual, brilho, barba feita, cabelo mais bem penteado, roupa mais ajustada. Eu não estou preocupado com nada disso. O objetivo da aula é em espírito e em verdade, amém? Creio que todos entendem o que eu estou falando. Na apostila, então, estamos no livro de Romanos, né? E hoje nós vamos falar sobre o alvo da lição, saber reconsiderar os principais valores da vida cristã apresentados em Romanos. Sentir, motivar-se na busca de um padrão mais elevado de vida cristã. Busca de um padrão mais elevado, hein? Identificar no exemplo, identificar no exemplo de Paulo, em Romanos, as áreas da vida cristã que ainda precisam ser trabalhadas. Isso para as nossas vidas, para que a gente sonde, ok? Só para ser bem breve, dentro do que acabou de acontecer, caiu o PowerPoint, eu pus ele de volta, só para vocês entenderem. Numa partida de vôlei, tá? Quando um técnico está tomando uma surra da estratégia do outro técnico, tá? Ele pede um tempo. Aí ele pede tempo, né? E aí dá o esfriamento da sequência daquele adversário para eles tentarem recompor a equipe. É justamente isso que eu não quero fazer. Eu não quero ter um esfriamento, porque o Espírito ministra a aula, me dá a luz da aula e a tecnologia me derruba. E eu não estou preocupado com a tecnologia, eu estou preocupado com o espírito da aula. Por isso eu não estou editando, não estou corrigindo, não estou alterando, não estou voltando, reeditando. Não tenho essa preocupação. A preocupação é que eu não fuja do que o Espírito tem ministrado no meu coração. Espero que todos me entendam. Amém? Que eu sei que nós temos um grau bastante grande de excelência, né? Que a gente quer tudo perfeito, tudo bonitinho, mas nesse caso aqui eu estou realmente preocupado com a mensagem, tá? Continuando, introdução. Vamos lá. Quem está com a apostila, página 63. Quem não está com a apostila, é só me acompanhar e é tranquilo, tá? Só não se esquecendo da caneta e papel na mão. Ok. A epístola de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, né? A gente já falou bastante sobre isso, que epístola e carta é a mesma coisa.
foi escrita para um grupo de cristãos que se encontrava em Roma e que o coração de Paulo ansiava por visitar. Provavelmente a igreja foi iniciada com alguns convertidos que residiam em Jerusalém na ocasião da descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, versículo 10, e que voltaram para Roma divulgando a fé em Jesus Cristo. Na apostila, a epístola possui riquezas teológicas singular. Grandes pregadores e professores referenciaram o valor de Romanos, tá? Grandes pregadores e professores referenciaram o valor de Romanos. Martinho Lutero, Romanos é o livro mestre do Novo Testamento. João Calvino, quando se obtém um conhecimento dessa epístola, abre-se porta para todos os tesouros mais escondidos da Escritura. Merrill Unger, Romanos é o maior e mais influente de todas as a maior e mais influente de todas as cartas do apóstolo Paulo, a primeira grande obra de teologia cristã. Davidson, este evangelho sublime, divino, profetizado e cristocêntrico torna-se como tal a regra dos cristãos. São comentários de pessoas já mortas e conhecedoras da palavra, tá? Visão panorâmica, informações básicas. Epístolas paulinas eclesiásticas, tá? São consideradas 13 as epístolas paulinas, ok? Autor Paulo, secretário Tércio, tá lá em Romanos capítulo 16, versículo 22, tem essa informação. 58, foi escrito em 58 depois de Cristo, né? Local, Corinto. Alvo, judeus, cristãos e gentios. Versículo-chave, Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17. Eu até tenho ele aqui, está na lousa, mas eu até tenho ele aqui fácil na minha mão. Romanos 16 e 17, diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Expressão-chave, justificação pela fé. Vamos lá, visão panorâmica do livro, tá? Esboço, doutrina, tá? É dividida entre doutrina e prática. Doutrina dos capítulos 1 a 11, prática dos capítulos 12 a 16. 1 a 3, doutrina da condenação, de capítulo 4 e 5. Doutrina da justificação, capítulo 6 a 8. Santificação, capítulo 9 a 11, a eleição. Prática, Romanos de 12 a 16. De 12 a 15, aplicação. E por fim, saudação. Ok? Continuando. Eu tenho que acelerar porque Romanos é muito lindo, muito grande e uma aula só é pouco, mas como a aula é panorâmica, vai dar tempo. Romanos em uma sentença. A doutrina cristã apresentada de maneira sistemática para a igreja em Roma. Lembra do que nós estávamos falando do currículo? Ótimo, vamos falar agora sobre formação, sobre a formação de Paulo, para que ele pudesse escrever a carta aos Coríntios. Conhecedor da carne e do espírito, está lá em Romanos 7:19. Esse versículo em especial fala muito comigo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Tem uma versão que fala assim, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço, né? Lá nos versículos 24 e 25, ele ainda fala assim, miserável homem que sou, né? Quem poderá me livrar do corpo desta morte? Que com o espírito eu sirvo a Deus, e com a carne a lei do pecado. Por que esse versículo fala muito forte comigo? Logo que eu me converti, né, eu tinha muitas dúvidas, todo mundo, né, principalmente pelo meu comportamento e pela velha criatura, porque eu ainda não a tinha sepultado, eu ainda não tinha ido para o sacramento do batismo. Então eu tinha muitas dúvidas, né? E eu era uma pessoa que, infelizmente, eu tinha escolhas que não eram boas, nem para mim, nem para as pessoas que conviviam comigo. Então, o pecado me pesava e o diabo me acusava. E eu não tinha o entendimento de eliminar isso.
Então o que acontece? Uma certa ocasião eu fiz, conversando com Deus, Deus me deu um versículo, Isaías 41, versículo 9 e 10, onde ele fala, né, que até os confins da terra Ele está comigo, que Ele é a minha mão direita, é a minha força, é a minha justiça, que Ele estará comigo em qualquer lugar, em todos os confins da terra, né? E aquilo falou muito forte comigo. Então, em alguns dias eu fiquei digerindo esse versículo, por conta do meu pecado, por conta dos meus atos, né? E já havia pedido perdão, já havia pedido arrependimento, mas aquilo ainda me pesava, o diabo ainda me acusava. E eu cobrei Deus sobre isso. Senhor, eu sempre ouço falar que a partir do momento que você aceita Jesus, acabaram todos os problemas, que a gente não tem mais nada, que a gente está livre e está tranquilo. Pensamento daquela época. E aí, eu, através de um pastor, né, pastor Edson Lima, que foi o meu discipulador levou 3 meses para o meu batismo, ele me falou sobre Romanos, capítulo 7, versículo 19. Ô Silvio, você acabou de se converter, você está num processo de santificação e discipulado para o batismo, né? E você está com essas dúvidas. Eu vou te contar uma história. Ele era um homem muito conhecedor, muito historiador, muito estudioso da Bíblia, pastor muito amado. E aí ele me falou, olha, Paulo, né? A história que ele me contou na época, Paulo, ele conheceu Jesus no caminho de Damasco, onde caiu do cavalo e ficou cego, fazia 35 anos da ascensão de Jesus Cristo, que Jesus havia ressuscitado. Ele ficou 8 anos cativo não, isolado, recluso, estudando o ministério. Depois ele começou a fazer as viagens, primeira, segunda, terceira. Só então, né? Só então ele escreveu o livro de Romanos, né? E aí o que acontece? O livro de Romanos ele escreveu. Essa história começou em 36 depois de Cristo, o caminho de Damasco. Nós vimos isso na aula passada. Em 55 foi quando ele escreveu, em 55, é isso? Não, 58, quando ele escreveu o livro de Romanos. Olha quanto tempo se passou para ele escrever isso. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Ele escreveu esse versículo. Então olha quanto tempo havia passado, olha tudo que ele tinha construído como cristão para ele escrever isso. E o pastor Edson Lima me comentou, me contou essa história, me apresentou esse trecho bíblico, né? E me falou, Silvio, se você se converteu para nunca mais ter problema, te enganaram e você acreditou. Na verdade, os problemas eles vão acontecer e pelo fato de você ser recém-convertido vão até aumentar. Mas o consolo é que te refresca. E o saber aonde, o alvo, aonde nós vamos chegar, no galardão eterno, no nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida, tá? O seu nome escrito no livro da vida é que é o alvo. O que nós vamos passar daqui para frente é turbulência. Mas essa turbulência, Deus, através de Jesus, já passou por isso. E já eliminou para nós. Em que sentido? É suportável, nós podemos suportar. E nós temos o consolo para suportar, entendeu? A sabedoria para enfrentar. Então, este versículo em particular fala muito comigo. Vamos continuar, senão eu vou ficar só contando história. Eu nem vou falar para vocês que eu me perdi, mas eu me acho, né? Ok. Então vamos lá. A formação, estamos falando do currículo. Formação. Então Paulo era conhecedor da carne e do espírito. Romanos 7,19. Viveu pela lei enquanto judeu, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 7. Anota aí. Esteve sob a ira de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Foi justificado pela graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3,
versículo 24. Então esta é a formação. Paulo era extremamente qualificado para falar do Evangelho e do ministério de Deus, de Jesus. Vamos continuar, ok? Eu me perdi, mas eu me acho. Temas teológicos, carne e espírito, né? Item A, sentidos da palavra carne. Quais são os sentidos que é usada a palavra carne no livro de Romanos? Vamos lá, na apostila, página 64. Sentidos, carne corporal, propriamente dita. Romanos capítulo 2, versículo 28, ok? Descendência ou relação humana natural, tá? Esse é o sentido da carne, né? Romanos capítulo 1, versículo 3, Romanos 4, versículo 1. Natureza humana fraca. Quando se fala que a natureza humana é fraca, se fala que a carne é fraca, né? Romanos 6, 19, 8, versículo 3, e também Mateus capítulo 26, versículo 41. Natureza humana de Cristo, né? Cristo se fez carne. Romanos 8, 3. Vamos lá, Romanos 8, 3 diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Amém. Vamos lá, a velha natureza, né, no cristão, por exemplo, antes de você se batizar, né, você é a velha criatura, está na carne. Quando você se batiza, você é nova criatura, está no Espírito, você se fez novo, né? Se fez novo. Velha natureza, é que eu acabei de explicar, Romanos capítulo 6, versículo 6 e capítulo 7, os versículos 18 e 25. Natureza humana, ou seja, não regenerada, né? Romanos capítulo 8, versículos 8 e 9. B, sentidos da palavra espírito em Romanos. Vamos lá. Parte espiritual da constituição humana. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 9, o 8, versículo 16, o 12, versículo 11. Espírito de Deus ou Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, capítulo 5, versículo 5, capítulo 8, versículo 11, capítulo 9, versículo 1, capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, versículo 13, capítulo 15, versículo 13, o 16 e o 19. Ok. Implicações da morada e da operação do Espírito Santo no cristão. Vamos lá. Comunica a vida. Romanos 8, Romano 8, versículos 4 a 6 e o versículo 10. Dá liberdade. Romanos 8, versículo 2. Supre a vida dos filhos de Deus. Romanos 8, versículos 14 e 15. Intercede pelo povo de Deus. Romanos 8, versículo 26. Santifica os cristãos. Romanos capítulo 8, versículo 13. Esse eu reproduzi. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Amém. É a luta da carne e do Espírito. Ok. É penhor do futuro. Romanos capítulo 8, versículos 15 e versículo 23. Continuando. Temas teológicos sobre a lei. Significado de lei. O que significa lei? Tá, hoje, nos dias de hoje, lei, você tem algumas, né? Que regulamenta a sociedade, né? Quer seja profissionalmente, socialmente, enfim, vários segmentos, né? O que significa lei na Bíblia? Página 64. O termo lei ocorre mais de 70 vezes nessa carta, nessa epístola, e nem sempre com o mesmo sentido. Eis os seus principais significados. Por exemplo, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tá?
Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 21. Diz assim: a lei significa os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, como os profetas. É a designação para os livros restantes. Esse é um uso comum no Novo Testamento. Então, quando está se falando da lei, né, está se falando porque o Novo Testamento vive no período da graça. Quando no período da graça você se referencia à lei, você está falando das leis mosaicas, da lei de Moisés, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tá? Antigo Testamento em sua totalidade. Muitas vezes a lei citada no Novo Testamento está se falando sobre todo o Antigo Testamento, porque era na época da lei. O Novo Testamento é na época da graça, é diferente. Porém, um não abole o outro, tá? Antigo Testamento em sua totalidade. No capítulo 3, versículo 19, Paulo diz: sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Tudo o que a lei diz refere-se a uma corrente de citações bíblicas feitas nos versículos anteriores de Romanos 10, tá? Versículo 18. Mas dessas citações, 5 são dos Salmos e uma de Isaías. Se é a lei que diz essas coisas, a lei só pode significar uma coisa: o Antigo Testamento. Um princípio, tá? A lei também pode significar um princípio. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 27, capítulo 7, versículo 21, versículo 23 e versículo 25, capítulo 8, versículo 2. Portanto, a lei é santa. Romanos capítulo 7, versículo 12. Vamos ver se a gente dá mais uma corridinha aqui, ó. Para que a lei foi dada, né? Para que a lei foi dada? Para ser uma revelação, estou na página 65. Para que seja uma revelação de Deus e de sua vontade. Salmos 19, 9, Romanos 7, versículos 12, no capítulo 7, versículos 12, 16 e 22. Para o bem-estar e a preservação da raça humana, Romanos 13, versículos de 1 a 7. Para pôr o pecado às claras, Romanos 3, versículo 20, Romanos 7, versículo 7. Capítulo 7, né? Para levar ao arrependimento e à confiança na graça de Deus, Romanos 3, versículo 23. Para prover orientação à vida do cristão, Romanos 13, capítulo 13, versículos de 8 e 10. Depravação do homem e a ira de Deus. Depravação do homem e a ira de Deus. Romanos revela a condição depravada dos seres humanos. Na apostila. Praticam coisas inconvenientes. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículos 28 a 31. São passíveis de morte. Romanos capítulo 1, versículo 32. São indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 1. São culpados independentemente da raça. Romanos 2, versículo 12. E estão debaixo do pecado. Romanos 3, dos versículos 9 a 18. Romanos 5, versículo 7. São pecadores e estão separados de Deus. Romanos 3, versículo 23 e Romanos 5, versículo 8. São amigos de Deus. Romanos 5, versículo 10 e Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Vamos para o B. B. Romanos revela a ira de Deus contra a humanidade. Versículos 18 a 32 do capítulo 1. Então vamos lá. Ok? Vamos lá. Homens, Deus. Tudo no capítulo 1, versículos 22 a 23. Mudaram a glória de Deus. Versículo 24. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Versículo 24. Deus entregou-os às imundícias. O homem, mudaram a verdade de Deus. Versículo 25. Deus entregou-os às paixões infames.
versículo 26. O homem desprezaram o conhecimento de Deus. No mesmo versículo 28, Deus entregou-os a uma mentalidade reprovável. Eu reproduzi o 28 aqui só para a gente entender, tá? Vamos lá. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deus dá essa permissão para a pessoa, né? Para quê? Para que ela possa, lá na frente, sentir o arrependimento, né? Sentir o peso do pecado. E uns nem sentem mais, né? Ficam anestesiados. Enfim, continuando. Doutrinas de salvação. Justificação, santificação e glorificação. Vamos para justificação. Rodapé da página 65. Segundo F.F. Bruce, justificação pela fé significa que a salvação depende não dos sacramentos, casamento, batismo e tal, né? Nem do que faça ou não faça qualquer sacerdote ou presbítero, mas da simples resposta dada pelo coração crente à palavra de Deus em Jesus Cristo. A depravação humana exige a manifestação da justiça de Deus. Está lá em Romanos 3, capítulo 3, versículos de 5 a 8. Oferecida gratuitamente por meio da graça, capítulo 3, versículo 24, na morte da pessoa de Cristo. Pela salvação, o homem não é tornado justo, mas declarado justo mediante a fé no único que é justo e foi objeto do cumprimento da justiça de Deus para com o pecado, Jesus Cristo. Ok. Santificação, página 66. Na epístola aos Tessalonicenses, Paulo escreve: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está lá na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A premissa aplicada em Romanos é a mesma. Por isso, no capítulo 7, o apóstolo insiste em apontar a veracidade da luta, a verdade da luta contra o pecado. O ensino, se você ler o capítulo 7 inteiro, você vai ver que interessante, que Paulo discorre sobre a luta da carne contra o espírito. Tá? O apóstolo insiste, o ensino é que precisamos lutar intensamente contra o pecado como um processo de santificação pelo Espírito de Deus. A boa notícia é que a vitória é certa para os salvos em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, que eu reproduzi aqui. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito conhecido esse versículo, né? Glorificação, item C. Em Romanos capítulo 8, versículos de 30 a 39, Paulo enfatiza a glorificação. Esse trecho funciona como um epílogo, como um desfecho, como um fecho, como um final, tá? Da epístola, da carta, em relação aos temas teológicos. O apóstolo entrega o termo no passado, apontando para o futuro. Ele quer significar a certeza da salvação para aqueles que creem em Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículos 18 e versículo 21. Eu reproduzi o versículo 18 aqui. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso é importante. O que ele está querendo dizer aqui? Que não importa o quanto você vai sofrer, o importante é o alvo, é a glória revelada de Deus, ou seja, a vida eterna, né? Vamos lá. 3 tempos da salvação. 3 tempos da salvação: passado, presente, futuro. Salvação pela fé em Cristo. Justificação, santificação e glorificação, conforme nós havíamos visto. Libertos da condenação do pecado, referência bíblica. Libertos do poder do pecado, Romanos 6, né, de 11 e 12. Libertos da presença do pecado. Então você é liberto da condenação do pecado no passado, liberto do poder do pecado no presente e liberto da presença do pecado em futuro. Capítulo 8, versículo 18. Ok? Continuando. Doutrina da salvação.
conclusões. Aqui é muito interessante, né? Paulo finaliza a longa sessão doutrinária da salvação com uma maravilhosa doxologia. O que é uma doxologia? Tá? É glorificação da grandeza e da majestade de Deus, porque dele no início, por meio dele no meio, para ele, fim. Tá? No início ele é o autor, o agente, o alvo de todas as coisas. A ele, pois a glória eterna. Amém. Inclusive tem uma música que me vem à cabeça, uma canção, né? Linda, que fala: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E repete, tem uma parte que fala assim: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. É linda essa canção, é linda essa canção. Me lembro, deste versículo, me lembra isso, tá? Lógico que eu não sou bom em música, mas eu tentei, arranhei, vocês entenderam, né? Vamos lá. Continuando aqui. Aplicações práticas, mas antes disso, currículo, experiência. Vamos lá para a experiência, as qualificações do Paulo. Então nós falamos dos dados pessoais, nós falamos das motivações, objetivos, da formação dele e as qualificações nós vamos falar agora. Possuidor dos dons espirituais, Romanos 12, capítulo inteiro. Aliás, o capítulo 12 de Romanos fala sobre os dons magnificamente. Mas se você quiser ampliar ainda mais sobre o conhecimento de dons, pega também primeira carta, primeira epístola aos Coríntios, tá? Também o capítulo 12, que é o próximo livro, tá? É o próximo livro. Então você pega este, Romanos, e o próximo, 1 Coríntios, ambos no capítulo 12, e você pode ler ali, você vai ter uma brilhante ilustração de conhecimento dos dons espirituais. Amém? Submisso, qualificações dele, submisso às autoridades, Romanos capítulo 13 inteiro. Tolerância com fracos e fortes na fé, capítulo 14. Imitador de Cristo, capítulo 15. Então ele é hiper, super, ultra qualificado, o Paulo, né? Demais, 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 demais. Ok, fechei esse assunto, vamos lá. Eu me perdi, mas eu me acho. Aplicações práticas da carta, da epístola. Vamos lá. Ok, perfeito. Tá. A graça salvadora de Deus reinou em meio ao pecado. Romanos capítulo 5, versículo 21. Mas isso não implica a permanência do crente salvo e justificado no pecado, a fim de que essa graça se manifeste ainda mais. Está lá em Romanos capítulo 6, versículos de 1 e 2. Faz-se necessário, agora eu passo a vez, faz-se necessário aplicar a discussão teológica da epístola numa atitude prática em face da vida cristã. Sem dúvida, esse era o propósito de Paulo. Vejamos como é interessante a dobradiça do livro, no capítulo 12, versículos 1 e 2, muito forte esses versículos, ligado à doutrina de Romanos, capítulo 1 a 11, com a prática, capítulos 12 a 16. Vamos entender isso aqui. Opa, foi. Ok. Vamos entender isso aqui. Tá. A doutrina, o livro inteiro de Romanos vai do capítulo 1 ao capítulo 16, certo? A doutrina é tratada entre os capítulos 1 e 11 e a prática nos capítulos 12 e 16. A dobradiça está aqui. Vamos entender isso. Então, a doutrina fala sobre justificação, santificação e glorificação, passada e futura. Tem lá a referência bíblica, tá? A prática fala sobre apresentação, não conformação e transformação, tá? De que forma? Apresentação. Apresenteis o vosso corpo para sacrifício. Olha a importância. Quando você aceita Jesus como teu único Salvador e Senhor,
muita gente te diz que acabaram os problemas. Como é que então eu posso apresentar o meu corpo para sacrifício? Né? Não vos conformeis com este século. Não conformação. Transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos ler o versículo 1 e vamos ler o versículo 2. Esta é a dobradiça. Vamos lá. Versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós estamos falando deste mundo, deste sofrimento, deste sacrifício para passar para a glória. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se você não passar pelo sacrifício do teu corpo, né, de passar pelas vontades, desejos e contaminações deste mundo, você não vai conhecer a glória de Deus, tá? Então, ele pede para que nós suportemos, né, as vontades, os desejos, através de nós sacrificarmos os nossos corpos, para que nós possamos atingir a vida eterna, a glória eterna. Amém? Essa é a dobradiça, ok? Aplicações práticas da epístola. Me perdi, mas eu me acho. Para cada capítulo seguinte, isso é no próximo quadro, para cada capítulo seguinte, Paulo apresenta a necessidade de cumprir a ordem bíblica. Vamos lá dar uma olhada. Capítulo 12, tá? Eu nem vou olhar a apostila que tem essas informações. Capítulo 12, assunto, os dons e o amor. Prática, cada crente cumprindo seu papel no corpo de Cristo. Romanos 12, se você lê Romanos 12, e se você lê 1 Coríntios capítulo 12, onde fala sobre os dons, onde mostra o corpo de Cristo, que nós somos membros do corpo de Cristo, cada um faz parte de um pedaço do corpo de Cristo, você entende melhor isso aqui, tá? Romanos 13, autoridades, submissão às autoridades constituídas por Deus. A gente ora muito por isso, muito, tá? Muita gente até fala no meio cristão, eu vou orar para o presidente tal, o governador tal, o vereador tal, o prefeito tal, são corruptos, são sem vergonha, são isso e são aquilo. Toda autoridade é constituída por Deus. Se você vê, isso eu conversei com meu irmão me passou desta maneira e eu absorvi isso no meu entendimento para a minha vida, né? Nabucodonosor não era judeu, não era do povo de Israel, era um cara extremamente fora da casinha, mas foi constituído por Deus, a autoridade de submissão do povo judeu para a Babilônia. Tá? Pense nisso. Continuando, ok? Romanos 15, abnegação, desprendimento do que não traz edificação. Certo? Amém. Continuando, vamos lá. Conclusão. Antes um pouquinho da conclusão, eu vou só fazer a leitura de um texto que está na página 67. Lá no final. Romanos revela a justiça de Deus ao homem pela fé e o direciona à aplicação prática de todos os seus ensinos. A prática dos ensinos bíblicos é o que torna possível um saudável relacionamento com o Deus da palavra. Presta atenção, vou repetir essa frase. Romanos revela a justiça de Deus ao homem pela fé e o direciona à aplicação prática de todos os seus ensinos. A prática dos ensinos bíblicos é o que torna possível um saudável relacionamento com o Deus da palavra. E aí ele fala aqui, qual é o molde da sua vida?
o que o mundo ensina ou a doutrina cristã? Só poderemos praticar os ensinamentos bíblicos se renovarmos nossa mente em Deus. Agora entra aqui, tá? O capítulo 16 é o epílogo, né? É o término, é o fechamento, é o encerramento da epístola, que pode ser sintetizado da seguinte maneira. Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2, recomendação, versículo 3 a 16, o 21 e o 24, saudações, 16, do 17 ao 20, versículos 17 a 20, admoestações, né? Chamamento de atenção, correções, né? Puxões de orelha, 25 e 27, doxologia, mais uma vez a palavra lá que significa gratificação, glorificação da grandeza e majestade de Deus. Finalizando, recomendando a fé, isso está lá no capítulo 16, tá? Recomendando a fé, saudando alguns amigos, transmitindo alguns pensamentos e exaltando a Deus. Paulo conclui esta bela obra chamada Epístola aos Romanos. Depois de examinar este livro, procure reafirmar seu compromisso com Cristo. Convive em plena harmonia com as pessoas que constituem sua igreja local. Amém. Vou deixar aqui do lado esta parte. Eu vou aqui só pegar uma Bíblia minha, tá? Só para achar um texto aqui que me veio no coração agora de ler. Está lá em Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Vamos lá, Esdras. Aqui, ops. Vamos lá, Esdras, capítulo 7, versículo 10. Tá? Já vou ler o versículo. O que diz, tá? Paulo, aqui depois você aproveita, tá? Tira uma foto, volta, congela, anota. Isso aqui é uma porção diária para a nossa semana de segunda a sexta, de segunda a domingo, tá? Com referências bíblicas todas no livro de Romanos, tá? Desta maneira você vai ter a oportunidade de quase lê-lo inteiro. Eu sugeria, né? Aqui, só ler mais justo 7, que eu mais gosto, não está aqui na referência. Põe a caneta aí o 7, porque o 7 é a luta da carne contra o espírito. O capítulo, e o livro inteiro é forte, mas é um capítulo referencial, tá? Para quem está em luta, quem está com problema, com dificuldade, com batalha espiritual. É um livro espetacular, tá? E nunca leia como um livro histórico. Leia como uma orientação divina. Peça revelação do Espírito antes de começar a leitura. Ore pedindo direção ao Espírito antes de começar a leitura, tá bom? Muito importante. E aqui tem algumas referências. Vamos lá, deixa eu ler capítulo 7, versículo 10 de Esdras. Diz assim, se você anota esse versículo, Esdras capítulo 7, versículo 10, anota esse versículo e viva este versículo. Se você tiver oportunidade na sua vida, se você for determinado, quiser um relacionamento, quiser um relacionamento com Deus, anota aí. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Tem uma versão que fala que Esdras escolheu conhecer a palavra do Senhor, escolheu ensinar a palavra do Senhor, e escolheu, acima de tudo, viver a palavra do Senhor. Então, não escreve para ler como um versículo da sorte, escreve para viver esse versículo. Esdras capítulo 7, versículo 10. Amém? Eu leio muito ele, eu busco muito ele. Então você já atingiu a excelência desse versículo. Estou longe, tá? Estou longe. Eu amo aprender a palavra de Deus e não conheço ela inteira.
Eu amo ensinar a palavra de Deus e ensino com dificuldade de conhecimento. E viver a palavra de Deus é uma luta diária, mas Ele é o meu alvo. Amém? Quando você vai conseguir reunir tudo isso com excelência? Nunca, porque eu sou falho, eu estou em processo de santificação, eu sou pecador, entendeu? Mas é com Ele que eu vou chegar na vida eterna, que o meu nome vai ser escrito no livro da vida. Amém? Vamos encerrar a aula, foi muito gostosa, eu queria passar o dia inteiro falando de Romanos, mas não dá. Infelizmente meu tempo é curto e eu já estourei ele hoje, mas amém. Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe imensamente e enriqueça grandemente, gigantemente a tua vida em espírito e em verdade, que essas palavras possam provocar em você o desejo de se aprofundar em Romanos e lê-lo com muita vontade, com muita fome, com muita sede. Amém? Amado Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse domingo abençoado, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco, obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas famílias. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, se alguém está sofrendo alguma luta, alguma batalha, Pai, que o Espírito Santo possa revelar a forma de combater isso, Pai, porque a Tua palavra nos ensina que nós podemos suportar o mal que vem. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, abençoe cada um, abençoe este domingo, Pai. E, Senhor, seja conosco, proteja a nossa família, seja com nossos empregos, com o nosso celeiro. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, ensina-nos, Pai, sermos verdadeiros batalhadores, verdadeiros guerreiros contra o inimigo, baseado, Senhor, amparado e revestido da Tua palavra, como diz lá em Efésios 6, a partir do versículo 10 até o 24. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Seu Filho Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Bom domingo a todos, um domingo abençoado. Fiquem com Deus. Obrigado por terem assistido a aula. Amém?